Tudo bem, alunos? Então vamos dar início aqui mais uma aula. Hoje nós estamos aqui na lousa interativa do nosso estúdio na Escola Ricardo Cantanhede. E na última aula nós estávamos falando sobre os conjuntos numéricos e a relação deles com a reta dos números reais, né? Nós sabemos que os números são dispostos em uma reta. E na última aula nós estávamos trabalhando os números racionais, números naturais e números inteiros. Agora vamos entender como os números irracionais se comportam dentro de uma reta numérica. Como nós sabemos, os números irracionais eles não podem ser descritos em forma fracionária, ou seja, são números infinitos, não periódicos. E como saber onde está localizado exatamente numa reta um número irracional? Se o número irracional ele é infinito, não periódico, então nós não conseguimos distinguir exatamente a sua posição na reta numérica, mas nós conseguimos estipular uma localização aproximada desse número. Então, um número irracional como a raiz de 2, nós só conseguimos descobrir essa raiz de 2 por um valor aproximado e não um valor exato. Então, vamos entender o que seria a raiz de 2. A raiz de 2 é um número irracional, infinito, não periódico, e ele tem um valor numérico aproximadamente de quanto? Vamos entender o que é uma raiz quadrada. A raiz quadrada é um número que, vezes ele mesmo, vai dar um valor. Isso daqui nós chamamos de radical. Aqui nós temos o índice do radical, aqui nós temos o radicando. O radicando, para nós sabermos o resultado dessa raiz, nós vamos ter que multiplicar o número vezes ele mesmo, que deu o valor do radicando. Ou seja, o número vezes ele mesmo, que deu o valor 2. Para entendermos melhor, vamos trabalhar uma raiz quadrada em que é possível obtermos um resultado de um número vezes outro número que dê 4. O exemplo mais básico aqui, mais simples, é a raiz quadrada de 4. Por quê? A raiz quadrada de 4 nós temos valores exatos para a sua resposta. É o mesmo princípio da raiz de 2, só que observe, a raiz de 2 nós vamos entender ela um pouco mais à frente, porque nós precisamos trabalhar uma raiz exata para nós definirmos uma raiz que não é exata de forma mais específica. A raiz quadrada de 4, ou seja, nós temos o radicando 4, o radical que tem um índice 2, que a matemática não obrigatoriamente traz o índice quadrado, tá? Então não é necessário você colocar o número 2 e também não é errado você colocar. Tá? Esse número 2 significa que o número vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes até dar 4. Nas possibilidades matemáticas nós temos o 2 positivo vezes 2 positivo e o 2 negativo vezes 2 negativo, para dar o valor 4. Observe, o número tem que ser exatamente igual, não pode ser um negativo e o outro positivo. Tem que ser exatamente igual. Se a resposta da multiplicação desses números que são exatamente iguais der 4, nós dizemos então que a raiz quadrada de 4 é o valor 2 e também pode ser o valor menos 2, porque na sua aplicabilidade, menos 2 vezes menos 2 é 4 e 2 vezes 2 é 4. Observe que o sinal positivo não é obrigatório também na matemática, porque ele já é natural do próprio número. Então nós observamos que o número vezes um número é um valor de um elemento que está numa raiz quadrada. Exemplo, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, se nós tivermos 25 dentro de uma raiz que seja quadrada, nós podemos dizer que a resposta dessa raiz quadrada é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Mas não somente que existe essa resposta, nós sabemos que as raízes quadradas admitem duas respostas, uma sendo positiva e uma sendo negativa. Beleza essa parte? Então já entendemos o que é uma raiz quadrada. E nós também temos a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. O princípio é o mesmo, tá? A diferença é que nós vamos ter que multiplicar 3 vezes para dar o resultado, no caso da raiz cúbica, e da raiz quarta, 4 vezes e assim por diante. Então o processo é o mesmo. Voltar aqui então, agora nós temos a raiz quadrada de 2. Então nós temos que imaginar um número vezes outro número que vai dar 2. Qual será esse número? Pense aí comigo um minutinho, qual será a raiz quadrada do número 2? E aí, descobriram um valor? Que um número vezes ele mesmo que dê 2. Pessoal, vamos entender o seguinte. Aqui dentro da raiz,
naturalmente nós temos um valor positivo, que é o 2. E uma raiz quadrada é um número vezes outro número que dê 2. Só que nós temos dentro da matemática alguns números só que tem raiz quadrada exata de números inteiros. Exemplo, se eu pegar 1 vezes 1, o valor é 1. Isso quer dizer que existe raiz quadrada de 1. O 2 vezes 2 é 4, ou seja, existe raiz quadrada de 4. O 3 vezes 3 é 9, ou seja, existe a raiz quadrada de 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Observe que tem alguns elementos aqui que não aparecem nas raízes quadradas de números inteiros. São exemplo desses elementos: o número 3, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8. Esses elementos não estão dispostos aqui. Ou seja, nenhum desses elementos tem raiz quadrada. Tá? Por quê, professor? Porque as raízes quadradas são um número vezes outro número que resulta em um valor que está dentro de um radical com índice quadrado. E nenhum desses valores aqui é igual a 3, a 6, a 8 e a 7. Inclusive o nosso que nós estamos procurando o 2. Isso significa que não existe raiz quadrada desses números. Existe só um valor aproximado. Agora, cuidado, existem raízes quadradas de números decimais. Nós estamos falando aqui de números inteiros, tá bom? Esse número 2 não contém casa decimal, então automaticamente você já vai observar que nenhum número vezes um número dá 2. Então nós podemos dizer com certeza que não existe raiz quadrada exata de 2. Nós vamos ter um valor aproximado de 1,4. Agora, pessoal, vocês têm que entender que isso é um valor aproximado, com aproximação de uma casa decimal. Se eu quero aproximar duas casas decimais, eu vou multiplicar um número vezes outro número que dê próximo a 2, não pode passar. Por que a raiz quadrada de 2 aproximada é 1,4? Porque se você multiplicar 1,5 vezes 1,5, você vai obter 2,25, ou seja, vai passar do valor numérico 2. Então nós aproximamos os valores e deixamos eles mais próximos possíveis. Vou deixar limpa aqui a tela para a gente não poder deixar muita informação. Observe, vai ser 1,4, porque o 1,5 vai passar de 2. Então a delimitação da casa decimal já foi delimitada a primeira casa decimal, que tem que ser 4. Esse valor inteiro aqui, que é 1, que é o valor 1, ele já foi definido por quê? Porque nós sabemos que 2 vezes 2 dá 4. Então nós temos que usar um valor menor que 2, que é 1. Aí delimitamos a primeira casa decimal, que é 4, porque se colocar 5 vai passar. Agora a segunda casa decimal aqui, nessa parte aqui, que nós precisamos delimitar agora e descobrir qual que é. E aí você vai fazer uma multiplicação no seu caderno, no seu exercício, procurando o valor que se aproxima cada vez mais de 2. Nós temos aqui o valor aproximado de raiz quadrada de 2 como um valor infinito. Então sempre que você quiser aumentar uma casa, vai ter que fazer um cálculozinho a mais. Tá? Ele nunca vai acabar, mas se você quiser aproximar 2 ou 3 casas decimais, você pode fazer isso. Então eu posso aproximar mais casas decimais aqui. No caso, eu aproximei uma e vou aproximar a outra colocando aqui o número 1. Eu já sei que é número 1 porque eu já fiz esse cálculo. Mas se vocês quiserem provar que não é 1, que é exemplo, quiser compreender que é 1, tente fazer 1,42 vezes 1,42 para vocês verem quanto que vai dar o valor. Vou fazer aqui com vocês. 1,42 vezes 1,42 vai dar o total de 2,01. Ou seja, passou, galera, do resultado. Nós precisamos encontrar um valor
próximo de 2. Não pode passar. 1,42 passou. Então eu tenho que usar 1,41 mesmo. 1,41 vezes 1,41, vou ter o resultado de 1,98. Então, eu posso usar 1,41. E se eu quiser aproximar, eu vou aproximando. Professor, quando que eu vou parar? Galera, vocês lembram que eu falei que os números irracionais, eles são infinitos e não periódicos? E o raiz de 2 é um número infinito. Porque você sempre vai conseguir querer chegar próximo ao resultado e nunca vai conseguir. Nós temos então um valor aproximado para a raiz de 2, 1,41, 42, 13, 56 e assim por diante. Observe o seguinte esse número. Ó, depois do 4 veio 1. Se eu tivesse uma periodicidade aqui, se eu tivesse uma repetição, depois do 4 deveria voltar 1 novamente. Observe que não é 1, agora é o 2. Tá? Depois do 2 vem 1. Aqui eu tinha 1, depois do 1 veio o 4. Observe que depois do 1 veio o 3. Então não tem uma repetição lógica aqui nesse número. Então por isso que ele é considerado número irracional. Porque ele vai repetir aqui infinitamente e nós não vamos conseguir um padrão matemático para ele. Então a raiz de 2 é um número infinito. E como localizamos o número infinito dentro de uma reta numérica? Nós não tem como localizarmos ele com exatidão. Nós vamos aproximar o seu valor também dentro da reta numérica. Então imagine que aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Vamos localizar nessa reta numérica a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 4 nós temos com um valor positivo, observe o que eu estou falando, valor positivo, o valor 2, como sendo uma raiz quadrada de 4. Então posso dizer que aqui a raiz quadrada de 4, lendo o módulo, porque é positiva, é 2. Então está nessa posição. A raiz quadrada de 9 é 3. Então posso dizer que a raiz positiva de 9 está na mesma posição que 3. Vou colocar em módulo para dizer que o valor é positivo, tá? Só para a gente ter uma definição aqui. Agora, a raiz quadrada de 2, nós sabemos que é 1,4142 e não tem um valor exato. Mas vamos entender mais ou menos onde que está esse valor. Vamos entender que aqui é 1,5. Nessa partezinha aqui. A raiz quadrada de 2 está entre 1,5 e 1,4. Vamos colocar esse 1,4 mais próximo aqui. E 1,4. Então aqui está 1,4. A raiz quadrada de 2 está aproximadamente entre esses valores, mais tendendo por 1,4 do que por 1,5. Então está bem próximo aqui do 1,4, bem próximo mesmo. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ó, apaguei um pouquinho ali. Então a raiz quadrada de 2 está bem aqui próximo, tá? Bem aqui nessa parte. Vamos colocar aqui uma... Está bem aqui, ó, bem próximo mesmo a 1,4, que é 1,41, também vai bem encostadinho mesmo, tá? Bem próximo mesmo, mais ou menos aqui assim. Aqui seria a raiz quadrada de 2, lembrando que a raiz positiva, tá bom? É um valor bem próximo a 1,4 e está entre 1,4 e 1,5. E a raiz quadrada de 5? Poxa, se a raiz quadrada de 5 é um número próximo ali a 4, o 5 e também próximo a 9, que é a raiz inteira, nós sabemos que a raiz quadrada de 5 vai estar entre 2 e entre 3. Vai estar por aqui. Mas qual seria o valor? Vamos fazer uns testes. Vamos multiplicar um número por outro até dar aproximadamente aí um valor aproximadamente 5. Para a gente não estender muito o vídeo, eu já tenho aqui o valor da raiz quadrada de 5. Aproximadamente 2,23. Ou seja,
a raiz quadrada de 5 vai estar bem próximo a 2, tá? Bem próximo mesmo a 2. Esse é um valor bem juntinho ali do 2, bem próximo mesmo. Então, vamos entender então que a raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa, 2,2, dá mais ou menos aqui assim, tá? Mais ou menos aqui assim. Lembrando, pessoal, o padrão aqui não está do mesmo tamanho, mas é só para vocês entenderem que a raiz quadrada de 5 é um valor aproximado. E ela vai estar entre 2,2, que é aqui, e mais ou menos aqui, que é 2,3, tá? Mais ou menos isso. Aqui o 2,4, aqui o 2,5, mais ou menos, depois o 3 lá no meio. Lembrando, isso aqui é uma projeção. Vocês têm que entender que a raiz quadrada de 5 está próxima a 2,23. Não exatamente 2,23, tá? Está aproximadamente ali no 2,23. Porque nós sabemos que a raiz de 5 é um número infinito. Isso aqui vai seguir infinitamente, nós não sabemos lá o final. Mas nós sabemos que ela está entre 2,2, porque ela é maior que 2,2 e ela é menor que 2,3. Então ela está nessa parte aqui. Em que região exatamente nós não sabemos prever, porque ela nunca termina. Sempre próximo do 2, depois na casa centesimal 3, depois na casa do milésimo, assim por diante, tá? Então nós sabemos só prever. Então dentro de uma reta numérica nós temos vários números reais ali dentro dessa reta numérica. Então nós temos que tomar cuidado. Quantos números existem? Do 1 até o 2. Vamos colocar aqui como sendo 1,5. Existem infinitos números aqui, inclusive raízes inexistentes, né? A raiz quadrada de 2 está nessa parte aqui. Nós sabemos que é um valor infinito, porém ele está aqui dentro, não sabemos em qual posição exata, mas sabemos definir mais ou menos onde ele está, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com a questão das raízes. Elas existem, elas estão dentro do plano numérico, dentro da reta numérica, porém não sabemos a localização exata e sabemos aproximar ela de um valor. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Depois segue no formulário uma atividadezinha para vocês, basear aí nas questões dos números irracionais. São números reais, porque eles estão na reta real, só que não são racionais, porque não pode ser escrito em forma de fração, porque nós não temos definição do valor numérico dele aqui, tá bom? Então, os números infinitos, nós temos somente projeções da localização dele, nós não temos um valor exato, tá? Agora, cuidado com o que eu vou falar para vocês. Todo número racional, ele tem localização exata? Ou são só os números irracionais? Tá? A mesma coisa acontece com o número 1,3333 e assim por diante, que é um número racional. Porém, esse número racional, ele é um número infinito periódico. Tá? Nós sabemos que ele está sempre ali, a terça parte de um inteiro, só que nós não conseguimos localizar ele de forma exata dentro da nossa reta numérica, porque ele também é infinito. Tá? Você sabe que sempre vai estar próximo ao valor, exatamente no mesmo local, só que nós não conseguimos dizer, aqui é 1,333. Por quê? É um número que sempre vai estar mudando. Tá? Eu também sei delimitar que ele vai estar entre 1,3 e 1,4. 1,33 está aqui no meio. Valor exato não. Tá? Eu só sei prever que na próxima casa decimal ele vai estar na casa ali do 3 e na outra também no 3. Isso eu não sei dizer do número irracional. Tá? É a casa da raiz de 2. Não sei dizer qual vai ser o valor próximo. Mas a localização exata de um número infinito, ela é indefinida, porque você não consegue demarcar a posição dele com exatidão. É sempre aproximado. 1,3 está aqui, mas se você colocar um pouquinho 1,33, um pouquinho mais 1,333 e assim por diante, e nunca você consegue localizar com exatidão o número. Beleza? Então a aula é essa. Até a próxima. Valeu!